Sabe, naquele momento em que a gente está prestes a mudar de verdade, o último obstáculo geralmente não é um monstro do lado de fora, é um espelho. E é sobre isso que vamos conversar hoje, aquela batalha final da jornada pessoal, baseada no capítulo 10 de Uma Jornada para a Plenitude. É o confronto com o nosso crítico mais íntimo e, vamos combinar, mais implacável. Vamos tentar imaginar a cena. Depois de uma longa jornada que testou todos os limites da fé, 3 peregrinos, completamente exaustos, chegam ao destino. E eles são a personificação das nossas lutas mais profundas. Tem o cuidado, que é a ansiedade, a sombra, que é a vergonha, e o vazio, que é a inadequação. E o que eles encontram? Não é uma cidade de ouro, não é nada grandioso. É um portão simples, de madeira, bem antigo. A jornada física, essa parte, acabou. Mas a verdadeira prova de fogo, essa está só começando. E então, do nada, um guardião aparece. Mas olha só que curioso, não é um monstro nem um anjo. A figura meio que se condensa a partir do ar e assume o rosto de cada peregrino que olha para ela. É como um espelho vivo, uma cópia perfeita deles, mas com um olhar frio, sabe, de desprezo, de cinismo. Esse é o guardião final. Mas o ponto-chave é que essa entidade não é um inimigo externo. É o tal do eu acusador. Aquela vozinha interna que todo mundo conhece muito bem. E a arma mais poderosa dela? Meias-verdades. Ela pega os nossos próprios medos, a nossa lógica, e dá aquela distorcida, sabe? Só para manter a gente preso nas mesmas narrativas de sempre. Então, o pulo do gato é o seguinte: a batalha que vai acontecer não se vence na força nem com argumentos. Ela é vencida através de uma declaração. Cada um dos peregrinos vai ter que encarar de frente a sua própria imagem distorcida e declarar em voz alta a nova identidade que foi sendo forjada ao longo de toda a jornada. O primeiro a ser testado é o cuidado, a ansiedade em pessoa. O acusador, usando o rosto do próprio cuidado, sussurra uma lógica que é, terrivelmente sedutora. Ele não chama o medo de prisão, de jeito nenhum, ele chama de proteção, tentando disfarçar aquela dor antiga como se fosse um porto seguro. E aí, diante dessa lógica tão tentadora, que nos convida a ficar na nossa velha zona de conforto, que na verdade é uma prisão, surge uma declaração. Uma resposta que tem o poder de quebrar essas correntes. E essa resposta ilustra a mudança de um jeito brilhante. O cuidado não nega a existência do medo, mas ele o renomeia. Ele rejeita a falsa segurança do que ele pode ver e controlar e abraça um jeito novo de caminhar pela fé, mesmo sem nenhuma garantia. É uma verdadeira declaração de liberdade. Em seguida, o ataque se vira para a sombra, que carrega todo o peso da vergonha. A acusação aqui é ainda mais profunda, vai no osso. Ataca o valor fundamental da pessoa, dizendo que redenção não se aplica a ela, que a identidade dela está manchada para sempre pelo passado. E como responder a uma acusação que ataca a nossa própria dignidade? A resposta da sombra não é uma defesa, não. É uma redefinição de quem ela é. Que momento incrível! A sombra não tenta apagar o passado. Pelo contrário, integra ele à sua história, mas se recusa a ser definida por ele. Ela separa o erro da identidade e reivindica um novo nome, um nome que se baseia na graça e não no merecimento. Por fim, o ataque final é contra o vazio, a inadequação. O acusador desvaloriza a jornada inteira, chama tudo de performance, de teatro. A acusação é que a mudança foi só superficial e que, por baixo de tudo, o mesmo sentimento de vazio e de falta de valor continua lá. E esse é o golpe final do acusador, que bota em dúvida todo o progresso que foi feito. A resposta do vazio vai precisar ser a mais fundamental de todas. Essa é, talvez, a mudança mais profunda de todas. O vazio simplesmente tira a questão do valor dele da mesa de negociação. Ele afirma que o seu valor não depende da opinião dos outros, nem mesmo da sua própria, porque não foi ele quem o estabeleceu. Ele se reposiciona, deixa de ser um vazio para ser uma obra, muda a identidade de uma falta para um potencial. E aqui vem a grande reviravolta. Depois de ser confrontado pela verdade, o eu acusador não é aniquilado, ele não explode em fumaça. Pelo contrário, ele se transforma. Ele reconhece que os peregrinos estão prontos, o que sinaliza que o objetivo nunca foi destruir o antigo eu, mas sim redimi-lo. Esse processo aqui resume tudo. A verdadeira maturidade, seja espiritual ou emocional, não é sobre apagar as nossas partes sombrias.
É sobre confrontá-las com a verdade, declarar uma nova identidade e, finalmente, integrar as feridas do passado como fontes de sabedoria para o futuro. E essa é a beleza da coisa toda. É uma alquimia da cura. O medo paralisante do cuidado se transforma em cautela, em sabedoria. O passado doloroso da sombra vira uma fonte de empatia profunda. E a autoconsciência torturante do vazio se torna a base para uma vida com propósito. No fim das contas, nada é desperdiçado. Com a batalha interna vencida, o portão finalmente se abre. E o que ele revela não é um paraíso de descanso, não. É uma luz convidativa, cheia do som de uma vida com significado. A verdadeira plenitude não é a ausência de desafios, é a presença de um propósito. E assim a jornada dos peregrinos acaba se tornando a nossa. Todos nós temos um eu acusador com as suas acusações favoritas, não é mesmo? Então a reflexão que fica é: qual é a principal acusação que essa voz interna costuma usar contra a gente? E mais importante, qual é a verdade que precisa ser declarada para respondê-la? A jornada é contínua e a declaração de quem somos é a nossa bússola.